Iniciando aqui o nosso quarto episódio da websérie Gestor Educacional 5.0, né? Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, pessoal. É muito bom tê-los aqui nessa websérie Gestor Educacional 5.0, organizada pela Dream Shaper, com apoio da BED, da Letros, da Farias Brito Ideias e com patrocínio da Blackboard Brasil. É um prazer estar com todos vocês aqui com a gente. Eu já pedi aqui nos nossos preparos, né, nos preparativos, antes de entrarmos aqui ao vivo, estarmos com vocês. E, como de costume, nas nossas webséries, a gente tem uma participação muito grande dos nossos participantes aqui, das pessoas que estão nos acompanhando, acabam interagindo muito no chat. Peço que vocês continuem com essa grande participação, essa grande interação. Isso enriquece muito o nosso evento, né? Eu pedi para as pessoas que estão nos acompanhando aqui irem se apresentando no chat, né? Onde elas estão nos acompanhando. A gente tem gente do Brasil todo já aqui com a gente, nos acompanhando. Isso é muito legal. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, continue com essa interação ao longo do nosso bate-papo, né? Irem mandando perguntas, irem interagindo, né? Os nossos participantes aqui vão estar sempre aí contribuindo com vocês, respondendo as questões. À medida do possível, a gente vai trazer elas para dentro do nosso debate também, com o pessoal aqui que está participando, que eu já vou apresentar eles daqui a pouquinho, mas peço essa contribuição que continue enriquecendo os nossos eventos, né, até então. Mas antes de apresentar aqui quem estará conosco nesse bate-papo de hoje, queria me apresentar um pouquinho. Eu sou o Felipe Rodrigues, cuido das operações pedagógicas da Dream Shaper aqui no Brasil, né? A Dream Shaper é uma edtech de aprendizagem baseada em projetos, então, que vem ajudando as instituições na implementação de metodologias ativas através da sistematização de trabalho por projeto, né? Hoje estamos trabalhando com instituições parceiras que, além desse fomento da aplicação de metodologias ativas, a gente tem muita aplicação e o desenvolvimento de questões do novo ensino médio, né? Com trabalho de projeto de vida, com trabalho em eletivas, com itinerários formativos baseados, né, e trabalhados a partir da Dream Shaper. Então, a gente tem esses cenários todos sendo trabalhados juntamente com as nossas instituições parceiras. E esse nosso expertise de desenvolvimento, né, da aprendizagem baseada em projeto dentro dos colégios, das escolas. Neste quarto episódio da nossa websérie Gestor Educacional 5.0, é o primeiro episódio destinado para o ensino básico. Os outros 3 episódios foram voltados para o ensino superior. A gente teve esse foco, né? Já convido vocês a assistirem esses episódios anteriores. A gente teve um bate-papo extremamente rico, né, nos episódios anteriores. Então, lá no nosso canal do YouTube, do InShaper, vocês acham facilmente lá no YouTube e poderão ver, né, os episódios anteriores da nossa websérie Gestor Educacional 5.0, assim como a nossa websérie anterior, né, que é o Educador 5.0. E assim como a websérie Educador 5.0 foi concebida de uma forma colaborativa, né, a gente tem isso como premissa aqui dentro da Dream Shaper, essa não poderia ser diferente. Então, a gente teve toda a participação, todo o envolvimento de muitos de vocês que estão aqui nos assistindo na formatação dessa websérie Gestor Educacional 5.0. Então, queria agradecer também a participação de vocês aqui, dar continuidade a essa websérie. Meu xará, Felipe Flash, estava conduzindo os episódios do ensino superior. Está muito bacana, um conteúdo extremamente rico para vocês assistirem aí, para vocês poderem consumir, né? E do Educador 5.0, eu fui o apresentador também, foi um prazer muito rico poder acompanhar e desenvolver esse projeto aqui, né, que culminou na publicação de um e-book também intitulado Educador 5.0, né, que a gente tem as dicas dos professores que participaram dos nossos episódios. Foram 6 episódios também, né, um de cada tema.
foi bastante interessante, foi bastante rico, né? Então, a gente também tem esse mesmo objetivo. Esperamos que essa tarde de hoje aqui seja bastante proveitosa. Contamos, mais uma vez, com a interação de todos vocês. Aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo, trocar experiência, né? A gente conseguir contribuir com todo mundo que está aqui, com todo mundo que vai assistir posteriormente pelo meio do YouTube, do nosso canal no YouTube, né? Que isso tenha essa troca de experiência e que seja muito proveitoso para todas as partes envolvidas, tá bom? E aqui hoje, né, além de mim, já apresentando os nossos parceiros aqui, quem estará comigo enriquecendo esse bate-papo, temos a professora Esther Carvalho, do Colégio Rio Branco, o Evaristo Bicalho, do Grupo Marista, o Jones Brandão, da Agenda Edu. Eles vão aqui estar comigo, preparando também nesse momento, enriquecendo, como eu falei para vocês, esse debate. A ideia aqui é que, inicialmente, eles vão apresentar um pouco, né, da concepção deles, da experiência deles dentro desse tema, e depois desse primeiro bloco a gente abre para as perguntas, a gente vai fazer uma troca aqui de questionamento entre esses participantes, tá? E aí, de novo, a gente conta com vocês também, esse vai ser o momento de trazer as perguntas que estiverem abertas no chat para dentro da nossa discussão, tá bom? Então, vamos começar sem mais delongas. Queria chamar aqui a professora Esther Carvalho, do Colégio Rio Branco, para se apresentar, comentar um pouquinho mais do colégio e também já responder, né, o questionamento que a gente tem, o tema de hoje é exatamente quais as competências esperadas para uma gestão educacional moderna e disruptiva. Tudo bem, professor Esther? Olá, Felipe, Jones, Evaristo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, numa conversa que nos remete a pensar aquilo que fazemos todos os dias, né? Eu sou ex-aluna do Colégio Rio Branco, é uma instituição em São Paulo que vai fazer 74 anos. Temos 2 unidades, uma na região da capital e outra na Granja Viana. Somos parte de uma fundação, Fundação de Rotarianos de São Paulo, e também atuamos com educação para surdos pelo Centro de Educação para Surdos Rio Branco, Centro de Ensino Profissionalizante, temos uma faculdade e um trabalho em ensino à distância. Então, é um prazer muito grande participar com vocês dessa conversa que vai nos levar a um lugar bem interessante e melhor a partir das boas ideias que vamos trazer aqui juntos. Obrigada. Posso começar? Já? Por Assim? favor, é contigo. Então vamos lá. Eu já estou aqui, estava esperando os colegas, mas eu estou um pouco desligada. Vamos lá. Eu acho que a pergunta a respeito dessas competências, elas passam necessariamente por uma capacidade do gestor separar novidade de inovação. Por que isso, né? Porque eu acho que, em geral, as escolas são muito mais novidadeiras do que inovadoras. A gente vive aí um conjunto de demandas, de tecnologias disponíveis. Venho também da área de tecnologia aplicada à educação. Eu acabo sendo bastante resistente, porque eu acho que, de fato e com profundidade, poucas delas impactam com aquele currículo que nós sabemos que precisamos transformar. Então, a gente fala em educação do século XXI, já temos 20 anos passados desse século XXI, e entendo que essa construção e essa formação da educação, ela é algo bastante profundo, porque está arraigado no nosso coração essa escola mais tradicional, mais convencional. Então, às vezes, Felipe, eu acho que a gente corre o risco de utilizar o que eu chamo de vitrines de modernidade, né? Eu trago recursos, eu trago tecnologia, eu invisto muito dinheiro, às vezes, mas, na verdade, quando você coloca uma lupa e você vai verificar aquele currículo, ele é muito parecido com um currículo de 200 anos atrás, né? A posição das pessoas, quem aprende, quem ensina, como se aprende, como se ensina. Então, eu acho que um grande desafio do gestor educacional é, primeiro, aceitar que isso existe,
que essa escola tradicional ela é muito profunda, ela está arraigada nas nossas células, e a gente, para rompê-la, a gente precisa fazer essa constatação para poder promover essa mudança com consistência. E quando a gente fala em inovação numa escola que já tem um legado, como o Colégio Rio Branco e tantas outras, né? A gente tem muito claro que não é uma questão de jogar tudo fora, é você partir de uma evolução a partir daquilo que você é, né? Essa ideia de que tem que ser tudo de cabelo no ar, tem que ser tudo diferente amanhã, isso não vai acontecer. Então, quando a gente fala numa inovação moderna e disruptiva, eu enxergo um processo de desenvolvimento e evolução muito mais incremental, mais contínuo, planejado, desenhado, pensado, construído com as pessoas da escola, de maneira que a sua identidade está preservada e que aí sim os processos vão se instaurando, né, dentro desse propósito. Então, a disrupção numa escola, ela se dá quando em algum momento coisas incríveis passam a acontecer, mas que na verdade não foram construídas de uma hora para outra, não se acordou dessa forma. Você tem um longo processo de gestão por trás que traz essa construção. E por que eu estou falando isso? Pela nossa experiência mesmo, como Colégio Rio, né? Nós vínhamos já há alguns anos discutindo muito a questão de currículo, discutindo o currículo como um conjunto de experiências que tivessem sentido para as crianças, para os jovens desse mundo contemporâneo e para toda a comunidade, e ao mesmo tempo trouxesse essas necessidades que a gente sabe que existem, mas que não são fáceis de construir. E acho que uma das primeiras coisas importantes foi ficar dentro da equipe professores brilhantes, que vieram fazer parte do grupo da escola para pensar essa inovação curricular. E nós partimos do Fundamental 2, porque nós entendemos que para um futuro novo ensino médio, para escolher, você precisa conhecer, você precisa se preparar para conhecer. E aí nós começamos a tentar responder algumas perguntas. A primeira delas, que nos inquietava muito, é por que tudo que era interessante dentro da escola ficava fora da sala de aula? Por que a gente trazia complementos curriculares, coisas, apêndices ao currículo, e nos conformávamos, né, com aquela aula, com aquele currículo e com aquele curso? Não que ele não fazia parte de nós, mas ele já não era mais suficiente. É como se nós tivéssemos que ter uma escola de um jeito e algo que pudesse, de alguma forma, complementar, né? E aí nós nos propusemos a pensar que tudo que fôssemos fazer impactaria na sala de aula, diretamente, o dia a dia da escola, em todos os seus sentidos. Então, nós começamos a redesenhar o currículo da escola, criamos componentes novos, criamos módulos interdisciplinares no horário de aula, né? Então, assim, a ideia da visão interdisciplinar, ela foi construída, ela foi instaurada. O desenvolvimento de pessoas com tecnologias já vinha vindo de uma forma intensa. Nós somos uma escola referência Google, mas como é que a tecnologia pode entrar, né, essas experiências de sala de aula? A ponto de, em 2019, por meio desses grupos de trabalho, nós já tínhamos feito algumas mudanças importantes no currículo. Nós decidimos, por exemplo, que nenhuma sala de aula seria mais alinhada, com as carteiras alinhadas dentro da escola. E aí era interessante essa visão, porque isso não era uma garantia que era uma inovação curricular. Entretanto, a sala regular alinhada era uma garantia de que não era. Então, nós começamos a trabalhar nessa ideia de que, claro, com desenvolvimento de pessoas, com formas de compreender as metodologias, vários argumentos, nós simplesmente, aí sim, decretamos que não temos mais sala de aula alinhada, exceto por
para as avaliações que eles vão ter que fazer na sequência, na vida deles, nos processos. Isso veio também para o virtual. Nós não buscamos apenas a transmissão da aula, nós queríamos a interação, nós queríamos os grupos de trabalho, nós queríamos novas formas de pensar esse modelo remoto. E fizemos algo que tem sido um prazer desenhar com vocês, né? Agora, no modelo virtual, nós dividimos o ano letivo de uma forma diferente, porque à medida que fomos nos desenvolvendo, nós vimos que o ano dividido em trimestre ou bimestre, ou seja, em 3 partes iguais ou 4 partes iguais, não nos satisfazia, não nos agia. Daí veio aquela pergunta que parece óbvia, mas a gente não sabe por que não é, mas por que ele precisa ser igual, né? Então, nós dividimos o ano letivo em 4, 3 ciclos fundamentais, que a gente tem mais ou menos a mesma estrutura, e o C4, que é algo agora, é um ciclo um pouco mais curto, em que os alunos vão fazer ou aprimoramento ou consolidação da aprendizagem utilizando projetos. E fizemos isso ano passado, a escola, isso foi feito do Fundamental 1 ao ensino médio, com as especificidades, e aí encontramos, né, na Dream Shaper, porque eu conheço vocês lá dos idos de 2015 e 2016, esse novo caminho aqui para fazermos isso com a plataforma. Então, tentando responder um pouco essa pergunta, eu acho que você precisa fazer um exercício de desapego, né, do conhecido, para que você consiga pensar além daquilo que está posto, e eu acho que esse movimento, esse modelo remoto nos colocou à prova isso o tempo todo. Você precisa desenvolver e valorizar pessoas, então, o mesmo olhar que você tem, às vezes, para fora, a gente passa despercebido com talentos internos que nós temos. Você tem que criar demandas, né? E demandas, para mim, é manter propósitos, né? Para onde vamos, por que vamos, né? Infraestrutura, que não necessariamente é recurso apenas, mas é uma forma de pensar de maneira inteligente o jeito de funcionar a escola. Então, eu vou parar aqui, já estou com meus 10 minutos, conversaria aqui por muito tempo, mas eu acho que o papel do gestor é enxergar esses caminhos e também enfrentar as próprias vulnerabilidades, porque em alguns momentos, a mesma coragem de avançar você tem que ter para recuar, para saber qual é o passo dado a ser tomado naquele momento dentro desses propósitos que estamos fazendo. Eu termino por aqui para a gente poder conversar depois. Obrigada. Obrigado, professora. É muito interessante, né, esses aspectos que você traz, de que não é uma mudança em uma única frente, né, não é um único processo que a gente faz que vai mudar, né, essa questão, que a gente vai ter uma vivência nova, que vamos, de fato, trazer metodologias ativas para dentro do colégio. São várias frentes que eu tenho que trabalhar, né, sequencialmente, em conjunto, para que eu consiga ter essa mudança. Então, eu tenho ali repensar tanto o espaço físico, quanto a formação dos profissionais que estão comigo, quanto a organização do meu calendário, né? São vários processos que eu tenho que atrelar para conseguir, né, alcançar esse meu objetivo, ter muito claro qual é esse meu objetivo, né, para ir traçando esses meios, e acho que vocês fazem isso com um brilhantismo. Obrigado pelo esse início de conversa, acho que começamos muito bem. Obrigado, professor Esté. Queria chamar agora o Evaristo Picalho, do Grupo Marista, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Tudo bem, Evaristo? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. Como eu gosto de brincar, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todas, todos, assim todos ficam envolvidos nessa. Quero agradecer ao Felipe e a todos que estão aqui. Obrigado pela oportunidade.
obrigado pelo carinho. Já somos aqui 75 pessoas, então a responsabilidade de falar é grande. Então, Felipe, um pouco que você conversou comigo, viu que eu gosto de falar, então eu já vou soltando, vou me apresentar e já vou falar a questão do 5.0. É contigo, é contigo. Maravilha. Bom, eu sou Evaristo Bicalho, muitos me chamam de Tito, então vocês fiquem super à vontade aí para me chamar do jeito que vocês acharem melhor. Sou um cara muito feliz, pai de 3 filhos lindos, o Dudu, o Lipe e o Pedro, de 6, 4 e 3 anos, casado com a dona Priscila, morador de Curitiba, torcedor do Coxa, infelizmente, né, mais rezo do que torço. E eu estou nessa jornada de educação, que parece ser meio estranho, estou nessa jornada de educação há apenas 2 anos. Eu sou um cara de finanças. Eu fui financeiro na Kraft Foods, hoje Mondelez, na Sadia, hoje BRF, numa empresa chamada Ibema, de papel cartão. Eu fui na Sumitomo, uma indústria de pneus. E aí eu fui para ser financeiro do Grupo Marista. E acredito que só o Grupo Marista para me transformar aquele financeiro. Bem que eu sempre fui um financeiro meio torto, né? Os financistas gostam de ficar no computador, eu já gosto de mover multidão. Aí os caras me olharam e falaram, cara, esse cara acho que pode dar algum barulho na educação, e cá estou com essa responsabilidade. Bom, o Grupo Marista, ele é um instituto, né, ligado à Igreja Católica, nós já estamos aí há 203 anos, nosso santo fundador é Marcelino Champagnat, no sul da França, teve essa missão, né, de educar crianças e jovens, e assim a gente vem propagando isso até então, né? Os maristas estão em mais de 83 países, muito ligados sempre à educação, mas tem alguns outros viés. Aqui no Brasil, nós somos em 3 províncias, onde eu trabalho é a província Brasil Centro-Sul, compostas por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Colégio Brasília e Colégio em Goiânia. E a minha responsabilidade de hoje, nós chamamos de diretor de cluster. É como se fosse um diretor regional, só que nós criamos 13 premissas para saber o que seria um colégio para nós, né? Vamos chamar de pequeno porte para médio porte, e o que seria de médio porte para grande porte. Então, quantidade de alunos, local, espaço físico e assim por diante. E disso nós escolhemos, e aí eu faço parte do colégio, nós chamamos de Cluster Azul, do nosso time querido, Time Azul. Fica desde já um grande beijo para todos os meus diretores. Que aí eu cuido desses 6 colégios de médio porte, que seriam o Marista de Londrina, o Marista de Maringá, o Marista de Ribeirão Preto, o Colégio Champagnat de Ribeirão Preto, o Colégio Marista de Goiânia e o Colégio Nossa Senhora da Glória em São Paulo. Tá? Então, por que foi feito por que eu tenho essa configuração, esse diretor de cluster, né? E aí eu já entro um pouco, agora já vou dar um teletransporte aqui para a resposta da nossa pergunta. Porque antigamente, imagina, o Marista hoje ele tem, estou falando só o Grupo Marista, né, onde a gente falou da nossa província. São 42 colégios, destes 20 são maristas, são colégios maristas, 2 são Escola Champagnat, que aí eu já explico, é um ticket médio um pouco menor, e nós temos as escolas maristas sociais. Então, devido à nossa filantropia, a cada 5 alunos na sala de aula, um tem que ser bolsista 100%. Ao invés de irmos pegar esse aluno e colocar na nossa... Não que no nosso colégio marista não tenha bolsa, tem, mas o grande número, nós vamos à maior vulnerabilidade social, próximo da região onde nós temos os colégios, e construímos um colégio. E lá, além de ajudar não só aquela criança, não só aquele aluno, nós ajudamos a família, a comunidade como um todo. O projeto gira em torno de 10 a 15 anos, entregamos para o município ou para o governo, e aí adentramos na maior vulnerabilidade, e assim a gente propaga essa nossa missão. O Grupo Marista para nós é até meio um clichê, mas é muito importante falar isso. Nós somos todas as organizações têm uma missão, nós somos uma missão, que para fazer a missão nós temos uma organização. Então, o Grupo Marista tem essa particularidade. Tá? E o Grupo Marista atende tanto saúde, a FTD Educação, a PUC Paraná, nós temos a Católica de Santa Catarina. Então, além disso daí, nós temos os nossos colégios. Tá?
E aí eu entro nessa plataforma da clusterização. Porque antigamente, imagine, esses 42 colégios reportavam para o head de negócio. Então era imensamente impossível que ele conseguisse ter o olhar para cada um deles. Então nós começamos já essa questão do gestor educacional 5.0, dando uma visão mais de tropicalizar, né, o pessoal gosta de falar essa palavra, né, abrasileirar, jabuticabar, né, porque o jabuticaba só existe aqui no Brasil, então nós temos esse olhar, né, personalizar a educação de cada aluno. E aí, por que isso? Porque aqui em Curitiba, né, que fica o nosso headquarter, eles seriam o máximo possível da questão de padronização para ganhar sinergia, ganhar corpo, né, ter mais agilidade, e aí sim, nas nossas unidades, nos nossos colégios, e aí sim a personalização de cada educando. Tá? Então, aí comigo, como eu tenho esse time de 6 colégios, junto comigo, não respondendo a mim, mas respondendo pontilhado a mim, tem o BB de RH, o Business Partner, né? Ok para todos? Business Partner. Então, o Business Partner de RH, o Business Partner de Finanças, o Business Partner de Projetos, o Business Partner de Marketing, o Business Partner de TI, TI-TE. Então, são esse time que junto, ele atende só esse cluster. Então, a gente consegue, em vez de ter aquela visão de todos, a gente consegue dar um zoom bem importante. E isso foi feito não tem muito tempo, e a gente está coletando os louros desse processo que foi feito há não muito pouco tempo. Quando a gente fala na questão do 5.0, eu até achei interessante já colocar lá no 5.0, né? 4.0 sou eu que fiz agora 40 anos na quarentena, né? Mas a questão do 5.0 lá para frente, o que nós estamos fazendo é assim, eu vou meio que chovendo molhado muito em cima do que ele falou, mas vou tentar decifrar de outras palavras e do nosso jeitão, né, o nosso ser marista. A grande maioria dos colégios a gente sempre foi muito analógico, né? Aquela expressão um olhar na nuca do outro e tudo mais. Então nós precisamos passar isso para um ser digital, sair de ser analógico e passar para um ser digital. Só que, gente, não é. A Esther comentou muito bem isso. Só que isso necessita de aprendizado. Isso necessita de tempo. Ter essa visão mais digital, nós estamos fazendo várias intervenções ao seu tempo, né, passo a passo, mas nós estamos sim. Acho que o que nós achamos que os nossos clientes, até pouco tempo atrás, é muito feio falar cliente dentro do grupo. E nós começamos a entender melhor essa questão do cliente. Então, por quê? Porque nós não temos um cliente, nós não temos o aluno como cliente. O cliente é a família, o cliente são os nossos todos os nossos colaboradores internos, né? Porque assim a gente consegue ter uma visão específica para os nossos professores e uma visão específica para o corpo do colégio como um todo. Então, na nossa base, são 4 grandes clientes que nós precisamos sempre, cada vez mais, adentrar no conhecimento. Para isso, o que nós fizemos? Nós fomos muito forte na questão dos projetos, nós fomos muito forte na questão dos dados, né? Aquela história, né? Só informação, só dar, o que sai disso. Então, nós temos um core analítico muito legal, onde tem uma cara para cada um dos nossos alunos, e ali eu consigo ver como que foi a nota dele, como foi a nota da turma, como foi a nota do colégio, foi a nota, tudo comparando com os outros colégios. Nós sabemos se esse aluno se ele faz atividade de marista idiomas, se ele faz atividades complementares, se ele participa da pastoral. Então tem um olhar para o professor, antes o professor tinha que carregar muitas dessas informações, essa informação já está vindo para o professor. Então isso é uma outra visão, né? E até para trabalhar isso vai ser muito mais simples. Então nós temos essa parte da tecnologia muito forte, aí sem contar com os aplicativos que nós colocamos também, né? As melhorias dos aplicativos. Então tem essa situação, parte de TI e TE. Quando a gente vai mais na parte do treinamento desse digital, então nós estamos colocando muita grana na questão dos treinamentos, e nós criamos a gente chama de Casa Hermitage, foi onde o nosso santo patrono criou o instituto. Então a gente é uma casa
muito engraçado que não tinha teto, não tinha nada. É uma casa de estudos, então tem as pessoas que ficam focadas, um time muito grande, focado em treinar os nossos professores, né? E aí treinar os nossos professores é de todos os aspectos, até na questão de inglês, na questão da matemática, na questão do português, para que nós tenhamos um mesmo padrão a todos os colégios e escolas do nosso grupo, né? Que a nossa régua seja cada vez colocada mais em cima. Então, isso é muito bom, porque os professores estão sempre em treinamento e de uma maneira leve, porque essa comunicação está vindo, ela se autoalimenta. Porque como é feito dentro de casa, a gente consegue identificar o que está, aonde está pegando e qual a linguagem daquele professor. Lembra que eu comentei com vocês na questão da personalização. Então, não é só na personalização do aluno e nem só da família, é também dos nossos colaboradores. E aí, quando eu entro para um lado mais na questão da família, nós temos uma área que é de experiência do cliente. Então, onde a gente vê todos os nossos indicadores, nós analisamos esses indicadores, todas as pesquisas de mercado que são feitas, pesquisa de concorrência, pesquisas feitas em cliente ou alguma pesquisa feita de fora. E aí sim, tem uma análise maior dessa questão essa questão de olhar aos nossos clientes, qual que é a experiência que eles estão tendo, né? Então, desde ter que ir assinar algum papel, será que não pode fazer digital? Desde como é que ele pode interagir melhor com o professor, né? Então, hoje, a questão da pandemia, né, abriu esse campo, mas como é que a gente pode interagir de uma melhor maneira possível? E, então, ter essa experiência do cliente, né, e com o olhar, tanto o olhar na questão da família, no acolhimento, onde para nós é muito os nossos grandes valores maristas, né? É a questão de estar próximo, presença significativa e tudo mais, mas também nessa visão de processos, o que é bom para o nosso pai, qual que é o melhor processo para ele, ou com o nosso cliente, os nossos clientes como geral, mas nossos alunos, como é que ele poderia ter uma experiência mais rica, que isso ficasse mais no coração dele. Linkando isso tudo, já estou terminando, gente. Nós estamos implementando um projeto que é muito lindo também, que aí sem contar a parte da pastoral, né, por ser maristas, né, vindo de Maria, então a pastoral no nosso colégio é muito forte, muito rico, e a gente tem melhorado a passos largos, assim, a questão de atividades da pastoral. Nós temos um projeto muito importante, que é o projeto de interioridades, que é um projeto onde a gente vê tudo que a gente está vendo, né, a gente foca nas matemáticas, no português, na vida profissional e tudo mais, mas partindo também para um processo de mindfulness, um processo de relaxamento, um processo como o projeto diz, de interioridade, né, de se conhecer, para que aí sim, se conhecendo, você poder oferecer ao mundo uma coisa ainda melhor. Então, quando você fala do gestor 5.0, ele tem que ser, sim, ele tem que ser um educador dentro da sala de aula, mas preocupado nesses pontos, né? O que meu aluno tem, o que a minha família está me dizendo, o que o meu professor do meu lado está me dizendo, o que o colaborador está ali nos ajudando, né? Quando a gente fala nossos colégios, né? Então, se você pedir qualquer informação para o zelador, para o cara da segurança, para a limpeza, que são todos nossos funcionários, eles vão dizer exatamente porque eles dentro desse mesmo propósito. Então, e é esse olhar 5.0 que a gente tem que ver, olhar todos esses aspectos e interrelacioná-los, né? Não é só a ida e vinda, você tem que estar todos eles, né, naquele mundo que já ficou tão, mas essa interligação essas interligações que é importante, né? As sinapses elas têm que estar para todos os momentos. Ótimo. Legal, obrigado, Evaristo. E tô vendo mesmo que você é time azul mesmo, né? Até já com a blusa aí. Perfeito. E é muito legal essa fala sua, né? Porque tem muitos elementos ali que se cruzam, como você falou, com a fala da Esté. A questão de a gente ter uma inovação, mas muito com um propósito, com um legado por trás, né? Eu não perder o DNA, que era o que eu falava com a Esther no início, né? De não perder o DNA da instituição dentro desse processo de inovação, que é o que ela muito colocou e bem no início da fala dela, né, de se manter esses processos, esse DNA do colégio, mas eu ter essa atenção complementar, eu ter, né, esse foco mesmo, esses processos, o gestor tem que estar envolvido,
um gestor tem que estar preocupado em trazer uma otimização, trazer novos processos que facilitem todas essas sinapses, como você bem relacionou, todas essas interações, para que elas funcionem melhor, elas funcionem com a minha cara, com a cara dos meus clientes. E aí a gente perdeu um pouco desse cuidado, desse tato de falar clientes nesse ambiente, né? Acho que a gente tem que entender muito o cliente como aquela pessoa que está relacionada comigo, né? Eu ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor atendimento para aquela pessoa. Né? E aí, se eu usar o termo cliente, eu vou atrás de quem é essa pessoa, de como é que eu posso facilitar isso. Né? Exatamente isso. Ótimo. Obrigado, Evaristo. Ótimo início aqui de conversa nossa. E para continuar aqui, esse nosso bate-papo, eu queria chamar o Jones para complementar aqui. Tudo bem, Jones? E aí, Felipe, beleza? Maravilha, e você? Tô joia. Muito bem. Ótimo. Jogo a bola para ti, já com a nossa pergunta de hoje. Né? Quais as competências esperadas para uma gestão educacional moderna e disruptiva? É contigo. Simbora. Oi, gente, bom demais poder estar aqui com vocês. Cumprimento além do Felipe, os companheiros do painel hoje aqui, Esté, Evaristo. E Evaristo, estou junto com você nos 40 na quarentena, viu, companheiro? Esse ano é o ano. Esses 40 já são 20 anos, 21 anos dedicados à educação, uma jornada aí que começou cedinho, logo depois da escola. Já saí da escola, já saí da educação básica, dizendo que eu não queria sair daqui nunca mais, né? Então, de lá para cá, é uma jornada que passou pela sala de aula, pela gestão de escola, no mercado editorial, tanto em editora quanto sistema de ensino, desenvolvendo ferramentas para o uso de professores e alunos, recursos didáticos e, mais recentemente, dedicado integralmente à Agenda Edu. Aqui eu atuo como diretor de educação. A Agenda Edu, que é uma empresa que está aí na jornada há 6 anos. Nós temos um foco muito grande na paixão pela comunicação entre a escola e a família, onde a gente quer aproximar jornadas, fazer com que alunos, famílias, professores estejam todos engajados nessa jornada educacional. Por isso, um lema nosso aqui é lado a lado na jornada educacional. Então, a gente trabalha muito focado nisso aí. E, nesse tempo, a peregrinação pela educação, né, onde eu tenho uma atuação sempre me envolvendo com aspectos de gestão. E eu acho que o professor é um pouco gestor também, né? Ele tem que gerir tantas coisas ali com sua turma, com conteúdo, com tempo, com uma série de processos. Mas eu sou muito apaixonado por essa questão da liderança, do desenvolvimento de pessoas. E quando essa pergunta vem, né, quais as competências esperadas, né, é interessante isso, não são só quais as competências, né, quais as competências esperadas. Então, tem alguém que está esperando isso nos gestores, né? Eu acho que esse ano foi um ano que testou e colocou muito à prova muitas competências do gestor, porque teve que dar respostas diferentes às perguntas, né? As perguntas até mudaram, boa parte dessas perguntas mudaram. A gente vê tantos desafios encarados, tantas soluções, inclusive criativas, dadas nesse meio todo, e passou muito pela liderança. Assim como a gente vê também quando a falta de liderança, ela tangencia o caos. É importante líderes que realmente estejam presentes. A gente está vivendo muitas sequelas a nível nacional, quando a gente olha para o poder público, a falta de uma liderança que orquestre o que está acontecendo em educação ao longo desse ano. E isso pode também ser verdade em pequenas células, em cada uma das escolas, quando a liderança não assume seu papel. Isso não quer dizer que ele é o salvador, mas o líder tem que puxar a corda, né? Então, nesse sentido, a todos que são gestores e lideram equipes e processos aí na sua escola, eu quero deixar aqui um desafio para você pensar em 3 dimensões, para poder chegar nessa resposta aí das competências desse 5.0, né?
Então, a primeira dimensão que deve fazer parte no meu, e é uma coisa muito da minha própria história, viu, Felipe, e todos que me escutam. Eu vou até contar alguns causos aqui dentro do tempo. Então, a ideia é, primeiro, propósito, velho. Primeira coisa que tem que estar claro na cabeça da liderança e qual é o propósito da instituição, qual é o propósito do seu negócio. Aliás, líderes, gestores, a escola é um negócio. E como negócio também precisa dar certo. Parece que muitos gestores apaixonados, vibrantes por educação, às vezes parece esquecer essas coisas que fazem da sua escola um negócio, que tem que dar certo. Porque se não der certo, o propósito vai por água abaixo. O propósito pode ser muito nobre, encantador, o teu projeto político-pedagógico pode ser uma coisa linda, mas se o negócio não estiver redondo, vai por água abaixo. Então, qual é o teu propósito? Qual é a tua narrativa? Acho que ao longo dos anos, muitas escolas têm perdido a beleza e o encantamento das suas narrativas. Talvez porque se debruçaram em cima de uma série de outras marcas, de parceiros que trouxeram para dentro e acabaram se esquecendo de ser na sua identidade. Né? Ou talvez porque tiveram que focar tanto na concorrência, tanto querer ganhar da concorrência, e foram se transformando que perderam a sua própria identidade. Talvez é hora de resgatar ou de ampliar a sua narrativa. Conte a sua história. Por onde passa a sua história, escola? Pelo que você é conhecido. Né? Então, gestor, você precisa personalizar, personificar, aliás, essa narrativa, esse propósito da escola. As pessoas precisam ver isso no teu discurso. Quando tem uma coisa, um vilão que ataca muito esse lance do propósito, a rotina. A gente cai muitas vezes dentro da rotina, sabe? E cansa. E de vez em quando nós precisamos nos lembrar, e nós, enquanto líderes, precisamos lembrar o outro de por que é que a gente faz o que a gente faz. Então, a rotina pode detonar o nosso propósito, nos fazer esquecer dele. A segunda dimensão são os processos. Todo líder tem que lidar com processos. Todo gestor tem que lidar com infinidade de processos. São os comos as coisas acontecem. E é importante que todos saibam os processos da instituição. Uma coisa que me deixava muito louco durante a minha gestão como diretor de escola era me deparar com uma equipe, ou me deparar com algum colaborador que não sabia alguma informação que a gente tinha decidido a nível de diretoria. Não chegou para ele, não chegou como, não chegou uma indicação daquilo que esperávamos dele. Os processos precisam estar devidamente definidos, mas eles precisam também ser devidamente comunicados, porque não adianta ter o manual de instruções se você não foi capaz de comunicar e engajar as pessoas no processo. E assim a família, o aluno, quando chega na escola, não vai ficar ouvindo uma coisa na portaria, outra coisa na recepção, no atendimento, outra coisa quando fala com o professor, outra coisa quando fala com a coordenação. Processos claros e definidos e comunicados ajudam a manter essa identidade clara, né? E todo mundo se sente seguro. Uma coisa que detona os processos é a impossibilidade. Sabe aquela coisa assim, vamos fazer tal evento? Vamos dar um jeito aqui para dar conta agora dessa aula remota? Eu tive uma ideia. Tem sempre alguém que diz, vai dar certo não. Dá certo não. Não, mas é muito caro. Não, mas é muito trabalhoso. Esse trabalho dá trabalho. Não vai dar certo não. Tem sempre algum comentário desse tipo, né? Fuja disso. Né? Então, os processos, às vezes, eles não são melhorados, aperfeiçoados e até disruptivos, né, nas suas soluções, porque às vezes a gente foca demais na impossibilidade. Uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi no universo da startup, aqui na Agenda Edu, que é o MVP, Produto Mínimo Viável. Eu sempre tenho falado com alguns professores e gestores para dizer, vamos trocar por Plano Mínimo Viável. Ideia mínima viável. Cara, joga, bota para rodar. Depois você vai aperfeiçoando, depois você vai pensando em como deixar, vai aparando as arestas. Só que muitas vezes gestores têm a tendência de ficar com a incerteza de se isso faz ou não sentido, e fica lambendo o planejamento, e fica preocupado se vai ter ou não dinheiro no próximo ano e tal. Cara, bota para rodar, bora lá. Eu acho que esse tipo de desprendimento, né? Ele mata um pouco essa impossibilidade, faz você descobrir novos jeitos de fazer, novos comos bastante interessantes. E até às vezes mais baratos também, para se preocupar com o orçamento. Uma terceira e última dimensão são as pessoas, que fazem parte do
das tratativas, do dia a dia de um gestor. As pessoas precisam... O que a gente faz dentro de uma escola, gente, vamos lá, é por causa das pessoas. E aí você precisa pensar se você quer ir rápido ou se você quer ir longe. Se você quer ir rápido, você tende a fazer muitas coisas sozinho. Está muito na sua cabeça e na sua mão de execução. Mas se você quer ir longe, você precisa trazer as pessoas, comunicar, engajar, ganhar as pessoas. Aí você vai longe. E o mais legal, eu acho, nessa questão de ir longe, ainda que às vezes desacelere o passo, é que a festa para comemorar as conquistas é muito mais divertida, né? Comemorar com várias pessoas do que só com algumas poucas pessoas. Então, vamos longe, líderes. E tem uma coisa que detona essa dimensão das pessoas, é você não conhecer o seu time. Então, um gestor 5.0 precisa conhecer o seu time. Conhecer do que eles são capazes, das suas habilidades, das suas competências. Às vezes, a gente se depara... Contratei uma pessoa para poder ser recepcionista lá no atendimento. É só o que ela vai ser. Atender o telefone, atender as pessoas, escrever isso aqui, digitar, acabou. Mas quando você conhece, você descobre que ela tem uma habilidade muito legal, cara, para poder criar, ajudar você nos eventos. Ela cria algumas... Ela é redatora. E aí ela te ajuda a criar umas coisas que ajudam você a divulgar os eventos na escola, divulgar uma campanha. Puxa, eu não sabia que ela tinha essa habilidade. É claro que dependendo do tamanho da organização, você não vai conhecer 100% das pessoas o tempo todo, mas você faz isso em camadas. É por isso que você tem um grupo mais perto, que cuida de outros, que cuidam de outros. Mas é importante conhecer as pessoas. Muita gente se apaixona ainda mais pelo ambiente de trabalho quando elas são permitidas de fazer, colocar algumas das suas habilidades em ação que não estão diretamente vinculadas com o exercício da função. Então, fica a dica, conheçam as pessoas. Então, competências esperadas, eu poderia espremer aí essa fala passando pelos 3 P's, propósito, processos e pessoas, que eu falei, e talvez destacar, já que é 5.0, viu, Felipe? Então vão ser 5 habilidades ou 5 competências que eu acho que são fundamentais a partir dessa minha fala. 1. Tenha um repertório de possibilidades. Amplia o seu repertório de possibilidades. Vai até escrevendo coisas que você... para não ficar na ideia do jeito de sempre, para não ficar nas mesmas respostas. Muitas perguntas mudaram, a gente não pode responder do mesmo jeito. Outro, colaboração, colaborativo, conheça as pessoas, esteja junto com as pessoas. E é colaborativo ao ponto até de você estar disposto a abrir espaço para que as pessoas sejam melhores do que você. Aliás, contrate gente melhor do que você para o seu time. Terceiro, permita que o erro seja fluido entre vocês. Isso é verdade até do ponto de vista pedagógico, e ainda mais do ponto de vista também de gestão de time. Erro formativo, o erro precisa ser algo, não pode ser aquela peste a ser evitada. Simplifique muitas coisas, né? Cuidado para não ser tão complexo. E às vezes eu penso que as escolas atraem tantas coisas para dentro, muitos penduricados, muita coisa, porque eu acho que eu tenho que mostrar para as famílias que eu tenho muitas soluções e aí eles vão ganhar, vou ganhar da concorrência por causa disso. Simplifique. Às vezes a simplicidade é mais sofisticada, né? E por fim, para fechar nos meus 11 minutos, bem-humorado. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que é sempre ranzinza. Então, tenha um bom humor e eu acho que você vai agregar muita gente perto de você. Valeu, Felipe. Brigadão, que fala maravilhosa. Eu acho que essas 5 habilidades, competências que você citou, não é só para o gestor educacional 5.0, são pessoas 5.0. Eu acho que isso ultrapassa esse contexto, acho que são dicas maravilhosas. Isso que você trouxe do líder é muito importante, né? A gente tem que entender cada vez mais, dentro das instituições, dentro dos colégios, das escolas, está todo mundo dentro do mesmo barco, está todo mundo remando para a mesma direção, ou deveríamos estar assim, né? A gente deveria concretizar isso dentro das nossas ações, e todo mundo tem o mesmo propósito, né? Desde da moça que está atendendo, do segurança, da merendeira, da faxineira, do professor, do diretor, enfim, todo mundo ali tem o mesmo propósito, com ações diferentes, com tarefas diferentes.
né? Mas é proporcionar uma boa experiência, uma boa vivência, um bom aprendizado dos nossos alunos, né? Então, a gente entender isso com essa figura do líder, eu vou trazer para perto, eu vou estar atento às pessoas, né? A potencialidades dela, e isso enriquece muito qualquer processo, ainda mais dentro da escola, né? Acho que isso é fenomenal. Eu vejo aqui o pessoal já está começando as perguntas, né? Estamos ali comentando, obrigado pessoal que está comentando aqui. Mas antes de ir nas perguntas do chat, Jones, eu queria fazer aquela troca, né, que a gente tinha combinado, de a gente fazer perguntas entre si. Pode ser? Bora. Chamar a professora Esther também aqui, aí você faz a pergunta à professora Esther, depois a gente vai seguindo com mais perguntas, Maravilha. tá bom? Ótimo. Ótimo. Vamos lá, Esther, contigo, Jones. Você me ouve, Esther? Ouço sim, pois não. Oh, maravilha. Olha só, um desafio de fazer perguntas depois de uma apresentação de coisas tão maravilhosas aqui, né? É quase que pedir assim, Esther, fala mais sobre aquilo dali, né? Adorei a ideia do C3, do C4, né? Que você trouxe. E a sua fala, para mim, foi bastante recheada de muita ponderação, ao mesmo tempo que é ousadia, é ponderação. Eu acredito que isso é muito característico de um tipo de instituição que você lidera, que precisa muito disso, ser ousado, mas ser ponderado também. Tem uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou a respeito dessa questão de tradição, né, e também falou bastante de inovação. Tradição e inovação, Esther, eles podem coexistir ou eles são antagônicos, no seu entendimento? Eu acho, Jones, que a inovação ela não tem um valor positivo a priori. Ela não é boa por natureza. Ela é boa se ela tem sentido dentro de um contexto, se ela tem sentido dentro de algo que está conectado com o seu propósito, né? Inovar não é algo que... e esse é um risco muito grande. Então, pensando na ideia de tradição, eu enxergo sempre a tradição como um legado, né? Se eu estou aqui hoje, né, já fui aluna, e hoje sou diretora, né, eu acho que esse é um legado que eu tenho uma responsabilidade muito grande pelo que veio e pelo que virá, né? Nesse sentido, a inovação, quando ela se conecta com o propósito da instituição, com as demandas que estão postas para essa instituição, e com caminhos construídos dentro dessa instituição, eu acho que ela se conecta profundamente. Eu acho que um equívoco é a gente achar que inovar é você jogar fora tudo aquilo que você é, e aí você perde aquilo que te trouxe até aqui, né? Você perde a essência do seu trabalho e você cria uma imagem e uma expectativa que é bastante complexa, porque ela não vai se sustentar. Porque aquelas pessoas que estão com você estão em função de uma história também. Elas têm uma expectativa com esse trabalho. E ouvindo você, gostei muito da sua fala. Eu uso um símbolo do gestor, que eu até já apresentei num grupo de trabalho, que qual era a imagem que eu tinha de um gestor. E essa imagem eu tenho hoje até na minha tela do computador, que é uma girafa, né? A girafa, ele é uma pessoa, ele é alguém que tem a cabeça no céu, mas tem os 4 pés no chão, e ele tem uma anatomia que o pescoço, ele se curva, ele se dobra, ele se alimenta da terra, da grama, e ele se alimenta da árvore. E junto ele vai processando por onde ele quer ir. Então, eu acho que inovação e tradição, entendida como legado, ela não é só coexistente, ela é complementar, ela é necessária, né, a partir da evolução dessa mesma instituição. Eu enxergo dessa forma. Maravilha, eu curto muito essa visão, Esther, porque essa coisa
sabe, uma coisa ou outra, né? Então, assim, se você quer ser inovador, então você tem que abrir mão da sua tradição. E muitas vezes a tradição, ou o dito tradicional, é visto como pejorativo em muitas rodas de conversa, né? Então, assim, não, gostei muito disso que você trouxe como legado. É isso. Né? E eu acho que uma instituição que topa investir no desenvolvimento de pessoas, ela precisa estar arraigada em coisas que são tradicionais e que são costumes, valores, princípios, ética, né? Essas coisas não podem fugir de um processo formativo de um indivíduo, né? E isso está lá na caixinha do dito tradicional, né? Só que às vezes a gente lava o menino e joga o menino e a água suja junto, né? Então... E então, deixa eu aproveitar o gancho, né? O Vinícius colocou aqui no chat de uma pergunta também relacionada à inovação, né? Ele pergunta como a escola pode inovar trazendo tecnologia que realmente atraia os alunos para utilizarem e que não desmotivem devido à dificuldade de utilizar ou que a ferramenta não seja atrativa. Então, esse primeiro ponto, como é que a gente pode trazer essas tecnologias, a questão da inovação, trazendo novas ferramentas, e ele também questiona quais profissionais da área da tecnologia a escola mais necessita neste momento. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu estava aqui tentando escrever a resposta do Vinícius quando a gente entrou na fala, né? Eu acho que, Vinícius, eu acredito nesse olhar a partir de um grupo multidisciplinar. Você precisa de gente de tecnologia, mas você precisa de ter as pessoas que estejam em sala de aula. Se você tiver jovens alunos que possam te ajudar a fazer essa reflexão, quanto mais elementos você trouxer, né, a essa discussão, você vai ter mais condição de trazer os caminhos. Existem hoje, e até fiz recentemente uma experiência de avaliar a mentalidade digital, a maturidade digital da instituição. Hoje você consegue, na linha dali do Evaristo, de entender um pouco mais os dados da sua comunidade, né? Qual é o nível de maturidade que essa comunidade tem? É muito complicado você escolher uma tecnologia que não se esvazie, na minha visão, por uma simples razão. Se for a tecnologia pela tecnologia, ela não se sustenta. Né? Uma das coisas que eu já fiz, eu trabalhei na IBM há muitos anos atrás na implantação de tecnologia educacional em escolas. E se você não tiver o currículo agregado à tecnologia, a tecnologia ela é muito frágil. E com essa molecada que precisa de muito para se engajar e se concentrar, é muito rápido, é muito se cuidado até com a questão superficial. Eu acho que você tem que pensar em tecnologia, currículo, sala de aula, pessoas preparadas ou em preparo, né, para que isso dê certo. É um pouco complicado, não sei se eu ajudei, mas eu acho que não é um profissional de tecnologia apenas. Você vai precisar de repertório técnico, mas é um conjunto de pessoas que eu acho que vão poder pensar a tecnologia no currículo da escola. Perfeito, Acho que é muito daquilo que a gente vinha falando, né? De eu analisar muito bem essas ferramentas para que essa ferramenta faça sentido para o meu contexto, para aquele objetivo que eu tenho em mãos, e aí envolver todo mundo. Né? O Evaristo até já levantou a mão, vou passar a palavra para ele aqui. Essa é uma daquelas perguntas que a gente pode ficar horas também conversando sobre, né? O que eu queria mostrar até, eu escrevi um pouco a pergunta para o Vinícius, mais uma vez, obrigado, Doris também que perguntou, estava trocando essa ideia, e fiquem à vontade de entrar em contato comigo na sequência. Quando ele perguntou, né, qual que é a tecnologia, eu tenho a minha cadeirinha aqui, todo mundo está vendo a minha cadeirinha aqui, ó? Essa cadeirinha, ela vai comigo na minha mala para todos os lugares e vai comigo em todas as reuniões. Para que eu levo ela? Para lembrar que aqui sentado nela tem um aluno. Porque a gente acaba fazendo essas reuniões com todo mundo numa sala, né, com vários, sei lá, responsabilidades e vários, né, como é que eu quero dizer, assim,
aulas do clero e tudo mais, só que cadê o aluno, cara? Cadê o nosso olhar do aluno? Quantas vezes você perguntou ao aluno para ver se é isso que ele quer? Então, quando vem uma pergunta dessa, como é que eu posso fazer para uma tecnologia? Quantas vezes eu fui lá e falei, aluno, qual tecnologia? Professor, qual é a melhor tecnologia para esse aluno? Família, o que você enxergando do que o professor citou e do que o aluno citou? Qual é a melhor tecnologia? Cara, Vinícius, eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender, não só pela qualidade das respostas, mas no baixo custo do que você vai ter para implementar. O Felipe, levantando a mão aqui também. Toda vez que discute tecnologia como finalidade, né, a grande bola fora, né? A tecnologia ela é meio, ela vai ser sempre mediadora. Na hora em que você olha para ela como uma finalidade, aí começa a fazer sentido, que não deveria, mas começa a fazer sentido o fato de eu encher a escola de equipamentos, de soluções, e colocar uma carga sobre o professor de que ele tem que saber 1001 recursos para usar nas aulas remotas ou híbridas dele, ou mesmo nas aulas presenciais, porque parece que é o volume e a tecnologia pela tecnologia. Então, a Esther já abordou isso, mas eu quero deixar mais enfático ainda. Tecnologia é meio. E olha que eu estou falando do lugar de alguém que atua e está na direção de uma empresa que dizem que é de tecnologia. Mas aqui dentro, a gente diz, nós somos uma empresa de educação com viés tecnológico. Então, nem aqui, dentro de uma startup, que é sempre o lugar de alta tecnologia, a gente acredita nisso. Então, tecnologia é meio, não é fim. Perfeito, perfeito. A gente assina embaixo. O pessoal agora, todo mundo ali também gostando muito da reflexão da girafa, da cadeira. Vale. Não, juro que vou ser rapidinho. Falando muito na questão da metodologia ágil. Então, não é envolver uma pessoa só da área de tecnologia. Forma um grupo pequeno de trabalho nesse projeto que vai rodar, sei lá, 7 dias para pensar nisso. 5 dias. Né? Coloque gente de todas as áreas. De novo, vocês vão se surpreender com isso. As pessoas do marketing, do relacionamento, uma professora, o próprio aluno. Coloque esse pessoal, cara, tem muita coisa rica ali de dentro. Sim, ótimo, que legal. O pessoal está gostando muito das reflexões, parabenizando vocês pela questão da girafa, da cadeira, o pessoal aqui elogiando. A girafa foi maravilhosa. Eu vou conseguir uma girafa para botar na minha mesa de trabalho agora. Exatamente. Aconselho. A Clarissa até complementou, né, a ideia da girafa, ela comentou que ela é o símbolo da comunicação não violenta. Eu não sabia disso, que ela tem o maior coração. Enriquece ainda mais, né, esse exemplo da girafa, muito bacana. Legal, obrigado, pessoal. Indo nessa linha das perguntas, professor Esther, eu queria que você trouxesse algum questionamento para o Evaristo, para a gente continuar nesse tom aqui das perguntas, das trocas. Aí é com vocês. Evaristo, eu tenho aprendido muito com os times, né, a importância da visão complementar, né? Essa ideia de você ter vários olhares. E logo que você se apresentou, que você falou, poxa, eu estou há 2 anos na educação, vim da área de finanças, e eu fiquei curiosa. O que você trouxe na sua malinha que você agregou ao seu trabalho em educação? E o que você pôs na sua malinha trabalhando com educadores? O que é que você aprendeu até aqui? Perfeito. Vamos lá, vamos tentar segurar a onda. Esther, acho que o que eu trouxe para os nossos colégios, e aí eu vou falar com o meu olhar que estava sempre visto de fora, tem um romantismo muito nos nossos colégios, muito romance. O João bem colocou isso, né? Para tratar como negócio, né? E aí também, quando foi a minha pergunta, eu vou perguntar sobre isso, tá, Jones? Vai se preparando aí, em torno do que você falou de negócio. Mas eu, com esse meu olhar mais de finanças, então, e dos processos, eu sempre gostei de trabalhar finanças com processo e pessoa, né? Eu fui um financeiro meio torto, né?
Mas, assim, o que eu via? Então, assim, como é que se trata uma inadimplência? Qual é o melhor jeito de tratar uma inadimplência? Porque você está colocando mais dinheiro dentro de casa, você poder fazer mais para os alunos, né? Como é que são os processos do pai? O pai entrar no colégio, como que ele vai ser atendido? Então, essa é uma coisa que eu trouxe também, porque eu trabalhei muito tempo em centro de serviço compartilhado. Então, você tem que abrir um chamado, que não é uma coisa muito legal, né? Que a maioria das empresas acham ruim. Mas como é que você faz isso transformar numa boa experiência? Então, tem essa situação. Tem a questão do planejamento financeiro, né? Porque a partir de agora, né, todo mundo já deve estar olhando para 2021 sem saber como vai terminar 2020 e sem ter a ideia. Orçamento, ele existe para duas coisas, né, Esther? É para acertar e justificar. Muito mais justificar do que acertar, é muito difícil ajustar. Mas para o ano que vem vai ser mais difícil ainda. Mas acho que eu trouxe um pouco de processo para esse orçamento, né? Para esse planejamento estratégico também. Quando o colégio foca muito na questão educacional, eu trago essa questão do negócio, né? Na questão mais estratégia. E aí, quando você fala o que eu ganhei disso, cara, aí é ganhar uma coisa que não se ganha dentro dos escritórios, que é o acolhimento, é carinho. Eu passo nos colégios, as crianças já sabem o meu nome, entendeu? Eu morro de saudade porque eu pego meus filhos no colégio aqui, e aí eu vou viajar, né? Eu fico semana sim, semana não em Curitiba. Então eu vejo aquelas crianças, eu lembro dos meus, entendeu? Isso lugar nenhum vai ter. Principalmente quando a gente brincava de financeiro, o financeiro sempre como é que é o homem de lata, né? Que tinha não tinha coração, né? O financeiro nunca tem coração. E eu acredito que o meu mágico de Oz, quando me colocou no lado de educação, ele me deu me colocou na educação, ele me deu o coração, né? Então hoje eu acredito que eu sou uma pessoa uma pessoa, não estou falando, não posso falar completa, mas uma pessoa mais feliz por trabalhar com educação. Não que eu não fui feliz com finanças, mas essa proximidade, esse aconchego, né? Esse dia a dia de um colégio, só dentro da educação para ter. Que bacana. Eu acho que por muito tempo, e acho que a escola perdeu ou teve um tempo a mais para evoluir, porque pensar em educação como negócio era quase uma heresia, e é uma bobagem, não é? Porque, na verdade, as coisas ficaram mais claras quando eu entendi que sim, a educação é um negócio, mas não é um negócio onde o cliente faz o que quer. É um negócio onde 100% dos clientes estarão, em alguma medida, não atendidos, porque ele é um projeto de formação. Ele não é um projeto individual, ele é um projeto coletivo. Mas quando as escolas entendem isso, e é esse projeto coletivo que faz a diferença, e que tem que ser viável, né, Jones e Evaristo, as pessoas trabalham mais profissionalmente nesse sentido, e eu acho que esse foi algo que todos nós da educação, puramente falando, aprendemos. Mas eu fiquei bem curiosa, obrigada, viu, E vai piorar ou vai melhorar, né? Você vê que o mundo tem solução, né? No financeiro. Tá dando boa, como diria o outro, tá dando boa. Não, Esther, quando você fala da questão de serviço, eu só trabalhei em empresas de produto, né? Então, eu vim de duas empresas de produto, de alimento, eu vim em empresa de embalagem, vim em empresa de pneu, e produto é aquilo, você olhou ali na prateleira do supermercado. Se você gosta, você compra, se não, ok, né? O outro vai comprar e a gente vai fazer os outros comprarem. Na educação, no serviço onde nós estamos, tem uma pessoa que senta um do lado do outro, um acha a melhor coisa do mundo, um não acha nada e um acha a pior coisa do mundo. E como é que a gente vai fazer o denominador comum para isso? E aí tá a beleza de trabalhar com educação. E bota todo mundo em pandemia, que você vê isso potencializado a enésima. Mas ok, um dia a gente faz terapia sobre isso. Tá bom. Gente, que legal. E muito disso que o Evaristo está falando, né, que ele foi ali picado pelo mosquitinho da educação, né? O Vinícius comentou aqui que ele está fazendo licenciatura em computação e que ele está muito na moda a questão dos jogos educacionais
e que ele tem um interesse muito grande na gestão e que ele vê que os softwares, né, eles acabam não tendo ali o melhor proveito, eles ficam muito aquém do que poderiam ser, eles não estão sendo utilizados da maneira de mediadora, né, de mediação, como o Evaristo falou, né, de ele me dar informações para que eu melhore essas minhas relações, né? Vinícius, acho que é muito interessante você pensar assim, porque isso desperta e te dou esse desafio para pensar como melhorar esses softwares para dar essa mediação melhor nesses processos. E acho que tem muito a ver com aquilo que o Evaristo comentou, de que eu não envolvo outras pessoas, né, para pensar diferente nesses softwares também. Né? É aquilo que ele falou, de eu pegar diferentes setores, diferentes pessoas, diferentes papéis, para também contribuir com esse olhar, com essa construção. E aí, sem dúvida, a gente tem algo muito mais alinhado, muito mais interessante, que possa suprir e não ficar aquém, como você bem citou. Acho que isso é muito legal. Obrigado pela participação de todos. Complementando um pouco esse olhar do Vinícius, eu acho que, obviamente, em tecnologia você tem várias aplicações, mas em educação eu acredito muito em ferramentas abertas, né, que a autoria é que faz a diferença. Então, a autoria em gamificação, a autoria em projetos, a autoria, eu acho isso muito mais poderoso. Então, às vezes a gente quer desenvolver games para determinadas aprendizagens, elas têm sentido em algumas frentes, algumas aplicações, mas uma vez eu ouvi um termo de um pesquisador de tecnologia e gamificação, que ele falou que game educacional é como um sundae de espinafre. É algo que você nunca consegue chegar exatamente na essência do game e na essência educacional. Então, Vinícius, você que é da área de tecnologia, eu investiria muito em aplicativos e ferramentas que permitissem criação e autoria. É só uma dica aí que eu acho. Muito bom. Olha, eu anotaria essa dica, Vinícius, e grifaria em amarelo, viu? Só para não perder. Só retornar uma casa sobre essa questão da diversidade de habilidades, conhecimentos, competências trabalhando junto, né? Me lembro de uma situação em que eu vivi que a gente, na escola ainda, precisou contratar uma nova pessoa para trabalhar no atendimento, na famosa secretaria da escola, né? E, geralmente, ali é uma coisa... Toda a escola passa pela secretaria, né? Então, assim, tudo está lá. A secretária tem... E aí veio alguns currículos de pessoas que já tinham trabalhado em outras escolas e tal. E eu tinha tanta vontade de modificar os processos envolvendo ali, acabar com alguns vícios, que eu optei por contratar alguém que nunca nem tinha trabalhado em escola. Nunca. Era uma administradora, mas que nunca tinha trabalhado em escola. Jamais. Então, todo mundo chamou meio de louco, né? Como você vai entregar um processo? Tem que ter alguém que conheça desse clima de escola. E, cara, depois disso, a experiência foi linda, foi maravilhosa, novos processos, a coisa se tornou muito fluida e tal. E daquela experiência para cá, eu carrego comigo essa ideia de que, às vezes, tem alguns nichos de mercado, e acho que a escola está aí dentro, a onda do tradicionalismo, né? Essa coisa do tem que ser assim, né? É porque sempre foi assim. A pessoa para trabalhar nessa função, ela tem que ter esse perfil. Não ouse mudar esse perfil. Então, que tal se, né? Que tal se a gente topar os testes desses, assim? Aí volto para a ideia do MVP lá, né? A ideia mínima viável. Legal. Evaristo, você já deu um spoilerzinho pro Jones, qual era a sua pergunta? Mas agora vamos a ela, então, a gente ir finalizando aqui esse bate-papo gostoso que a gente está tendo nessa tarde. Legal. O Jones colocou bastante essa questão da escola como negócio, né? E eu concordo plenamente, nós já debatemos sobre isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, não cair na onda dos outros, né? E não cair na onda dos outros, vocês também comentaram que é a questão do nosso próprio propósito, né? Ser genuíno. Eu também creio nisso. Só que aí eu vou contar uma historinha para vocês. A palavra negócio vem da palavra ócio, né? O ócio quem fazia? Eram os grandes filósofos da época, ficavam lá filosofando, né, pensando. Era um momento dele de ócio, do bom e velho ócio criativo. Quem não fazia isso
eles estavam negando o ócio. E aí partiu para o negócio muito mais... Quando fala a palavra negócio, depois que eu tenho essa história, eu lembro do Charlie Chaplin nos tempos modernos, né? Aquela só fazendo sempre a mesma coisa. Então, para que a gente entendeu que a escola agora é um negócio, mas a gente tem que ter esse tempo para ter o ócio, para pensar nas coisas novas, criativas que a gente tanto colocou. E pensando como nós somos os líderes, a pergunta é, dentro desse mundo, o VUCA, desse mundo, né, tão atribulado que é agora, como encontrar tempo, que aí vem da questão da gestão do tempo do líder, para ter o ócio? Uau! Vou direto responder contando uma história. Em 2012, eu assumi a direção de uma escola, que eu já tinha trabalhado anteriormente. E lá chegando, uma das minhas observações é de que a gestão, coordenadores de segmentos e algumas outras áreas, eles não tinham tempo sequer para ter algumas reuniões estratégicas. Eram muito reuniões, processo de checagem, né? Então, assim, aquilo está dando certo ou não está? Estão precisando de algo ou não está? Aquele evento ali, tudo ok, isso aqui. Então, uma das minhas percepções de imediatas era de que aquele time estava vivendo só para o agora. E era um agora urgente, era um agora pegando fogo, não era um agora calmo. E quando eu cheguei na escola no meio do ano, então na virada daquele ano, de 2012 para 2013, começaram-se a fazer os planejamentos, e aí eu pedi para as pessoas sobre o histórico. Mas como foi isso ano passado? E como foi o orçamento disso? E qual foi o retorno sobre esse evento? E não tinham históricos, ou tinham muito ralos os históricos. E, puxa, mas parece que é o primeiro ano de funcionamento da escola? Como assim? E aí eu me deparei com algumas coisas que eu acredito que quem já está há algum tempo no cenário já se deparou, a dificuldade de ter os históricos, lidar com os dados, de gerir o tempo, de pensar o futuro, né? E aí definitivamente estavam negando o ócio o tempo todo. E aí, dos meus primeiros decretos foi nós termos uma reunião quinzenal para pensarmos o futuro. E aí me olharam como louco, diziam que não tinham tempo e tal, e eu estabeleci uma meta, né, para eles, que a gente ia conseguir fazer algumas mudanças de agenda e que todos eles ainda teriam uma folga em um turno por semana. Teria um turno para eles. Vá para a praia. Aqui tem essa opção. Vá para o cinema. É um turno que você vai ter de folga no meio da semana. E também me acharam louco. E aí a gente começou um trabalho de gestão do tempo, gerenciando, de conversas e tal, e tal, e tal. Conseguimos ter a nossa reunião quinzenal de pensar o futuro. Ninguém falava nada sobre problemas que estavam acontecendo hoje. Era proibido. Era sempre pensando o futuro. E todos eles, dali a um ano e meio que eu falei isso, conquistamos um turno de folga e assim foi constantemente. Então, é possível. É possível. É possível, e com um exemplo, né, de como isso aconteceu, de como é plausível essa questão, né? Enquanto ninguém nos instigar a sermos contra essa maré ou essa rotina, como você tinha dito antes, né, Jonas? A gente vai continuar sempre nesses processos, porque eles estão dando certos na grande maioria das vezes, e eu acabo me encaixando nesses processos, e aí eu não mudo mais, né? Eles se tornam permanentes. E aí é um perigo gigantesco, né? Porque eu não faço uma reflexão sobre eles, isso vai se perpetuando, vai ficando cada vez mais rígido, e aí, para que eu perca a mão, é um passo. É basilar, né, cara? Você não consegue sonhar, você não consegue... Estou falando de você enquanto pessoa, né? Então, se você não consegue sonhar, se você não consegue planejar, você não tira energia para lidar com o agora, com esse dia, né? Então a mesma coisa é verdade na escola, nos negócios, né? A mesma coisa é verdade, você tem que sonhar. Então a equipe que não consegue sonhar junto, cara, tudo aquilo dali chega uma hora que é difícil sair da cama para ir trabalhar, sabe? Porque a gente só tem que resolver. Hoje é o dia de resolver problema, hoje é o dia de resolver problema, todo dia é dia de resolver problema, né?
já basta 2020. 2021 vai ser de sonhar, certo, gente? Pronto, ótimo. Perfeito, perfeito. Gente, estamos aqui quase chegando ao fim dessa nossa live aqui do 4º episódio da websérie Gestor Educacional 5.0. Já estou me retomando aqui na websérie antiga, a Gestor Educacional 5.0. Eu queria que os nossos participantes falassem aqui um fechamento, né? Estamos aqui finalizando. Eu queria que vocês aqui 2 minutinhos para trazer uma contribuição final, fechar aqui a participação de vocês, já agradecendo imensamente, né? Esther, Evaristo, Jones, foi brilhante, foi enriquecedor ter a participação de vocês. O pessoal aqui elogiando muito vocês no chat também, vocês estão acompanhando. Obrigado. 2 minutinhos para vocês aqui encerrarem a participação de vocês. Vamos seguir a sequência. Professor Esther. Eu estava ouvindo aqui os colegas, o Evaristo, o Jones, né? E quais são as características que a gente reúne em contextos diferentes, mas tão parecidos, né? Eu acho que tem essa questão dessa atitude, né? De pergunta, né? Por que é assim? E se for diferente? Eu acho que são 2 grandes atitudes que mudam qualquer jogo. Se você não se contentar de que é assim porque é assim, e procurar outros caminhos, você vai desenhar o ano letivo de outro tamanho, você vai pensar novas formas de fazer, e eu acho que isso faz toda a diferença. E algo que chama muito a atenção é a dimensão subjetiva da inovação, porque ela envolve, com certeza, motivação, engajamento, propósito e a cultura da instituição. Então, toda vez que um gestor pensa em mudar, em evoluir, ele não pode desconsiderar a cultura daquela instituição do qual ele faz parte, que inclusive molda os comportamentos dele. Ele também alimenta essa cultura. Então, é um processo em que você realmente precisa tentar um certo afastamento, né? Um afastamento consciente das limitações que esse afastamento tem, mas para entender essa dimensão subjetiva da criatividade, da inovação, que passa pela motivação, pelo engajamento, pelos times que acreditam naquilo que faz você levantar todos os dias. Então, essa ideia de sair da rotina ou se conectar com algo que é bem maior do que aquilo que às vezes é dificílimo de ser vivido, como, por exemplo, o que nós todos estamos vivendo, né, uma escola toda remota, por exemplo, e um mundo todo remoto, o que faz sentido para a gente? É a gente pensar por que a gente faz o que a gente faz todos os dias. E eu acho que esse é o caminho do gestor, é a girafa mesmo, né? Tá lá com o pezão no chão, mas está com a cabeça focada. Bora lá, gente, vamos junto, vamos junto. E, para finalizar, eu acho que é algo que sempre fez diferença. Frente ao desafio, você tem dois jeitos de viver, ou em cima dos limites, ou em cima das possibilidades. Aqueles que escolhem os limites lideram muito pouco. Aqueles que escolhem as possibilidades constroem com muitas pessoas coisas incríveis. É onde eu acho que eu me encontro dentro daquilo que eu acredito. Obrigada, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Obrigado, professor Sé. Estamos nos falando. Obrigado mesmo por poder participar, por enriquecer, né, esse evento. Muito obrigado mesmo. Evaristo, contigo. 4 coisas, são 30 segundos para cada uma delas. Primeiro, nós comentamos bastante a questão do legado e o tecnológico. Eu acredito muito no poder do E, né? Esse mundo nosso é tão polarizado, e por que não tem o E, né? Pode ser, olha lá, pode ser esquerda e direita? Pode. Pode ser tecnologia, super inovação e pode ser um tradicional? Pode, né? Pode torcer para 2 times? Não. Tirando a brincadeira, o E ele é muito importante, ele é muito poderoso. Então acreditem no poder do E. Tá? Segunda coisa, e junto com a terceira coisa, são propaganda do tio aqui.
eu tenho 2 projetinhos. Um chama-se A Vida Começa às 4.0, que ele trata não só do cara de quarentena, mas assim, de assuntos voltados. É uma conversa com mais 3 amigos meus que tiveram grandes transformações perto dos 40 anos. Então, eu de finanças fui para educação, o outro era arquiteto, foi para música, e o outro era tecnologia e agora está dando aula. Então, são mudanças interessantes e a gente trata sobre vários assuntos. Então, procure nas plataformas do podcast A Vida Começa aos 40, que vocês vão se divertir. O outro, aí também é um outro projetinho meu que se chama-se Groselhas Aleatórias. Já estou no 16º episódio. Groselhas aleatórias, porque todo mundo fala, que você está falando essa groselha, esse papinho aleatório. É isso mesmo. Só que o pano de fundo é a educação. Já tratamos a educação pelo mundo. A gente foi para os Estados Unidos, Canadá, Itália, Nova Zelândia, Austrália. Já falamos sobre assuntos mais picantes, como política, formas de investimento, drogas, inclusão, autismo. Então, entrem lá, @Evaristo_Tito. Procure por Groselhas Aleatórias. Todos os meus vídeos vão estar lá na bio. Espero que vocês se divirtam também. E o quarto e último é que, como diria meu amigo Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Então, eu acredito no Felipe, eu acredito na Esther, acredito no Jones, acredito em todo mundo que está aqui. Eu sei que vocês são agentes de transformação. Então, parabéns pelo espaço, pelos passos que vocês estão dando assistindo esses episódios aqui. Aristo, obrigado. Excelente a sua participação, muito bacana. Obrigadão mesmo pela participação. Jones, contigo. Oh, maravilha! Depois de 2 falas e 2 fechamentos desses, eu só tenho que dizer tchau. Valeu, bom demais estar nesse tempo aqui. E dizer que nesse momento de loucura que a gente viveu e ainda está vivendo, só não fica no modo stand-by, meu povo. Vai, não fica esperando alguma coisa acontecer. Faça acontecer. A gente está tantas incertezas que a gente tem, que não dá para ficar aqui esperando que alguém vá decidir as coisas por você. Bora fazer acontecer, bora lançar campanha de matrícula, bora pensar 2021, vamos pensar no nosso calendário letivo, no híbrido, no remoto, foca aí, entendendo? Vamos nessa vibe, nada de modo stand-by, bora fazer acontecer 2021, porque ele vai chegar. 2020 vai chegar 31 de dezembro, vai chegar o 1º de janeiro, não tenha dúvida disso. E aí, bora entrar 2021 com esse plano pronto. E a gente continua a conversa nos canais que você achar que vale, a Agenda Edu, o Jones Brandão estão lá no Instagram, para a gente continuar esse papo assincronamente em outros momentos. Prazerzão. Esther, Evaristo, obrigado. Que honra dividir esse painel com vocês. Obrigado, Jones, também. Então, enriqueceu demais, como todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês todos. Aqui quem nos acompanhou também no chat, foi maravilhoso. Procurem eles nessas redes, Instagram, LinkedIn, vale muito a pena segui-los e acompanhá-los, porque vocês viram, tem muito conteúdo bom vindo dessas fontes. E aqui, para finalizar, queria deixar já o meu convite para a semana que vem. Temos o 5º episódio da websérie Gestor Educacional 5.0. E na próxima semana a gente vai discutir o novo ensino médio. Do projeto de vida aos itinerários formativos. Quais os desafios e oportunidades que temos dentro desse cenário do novo ensino médio. Eu espero vocês na próxima semana para continuarmos esse nosso papo de gestão. Conto com a participação de vocês. Um abraço e tchau!